Você sabia que a depressão que te acomete pode estar sendo alimentada pela arte que você consome? Entenda como isso funciona a seguir. A estreia hoje estreia o quadro fixo Curando as Feridas, sempre com a participação da minha amiga Aline Nardi, do blog Vida Plena by Aline Nardi. Aline é escritora, compositora, cantora, influencer. Esqueci alguma coisa, Aline? Ser humano, Ela já mulher, passou, mulher, mãe, mãe. já já passou por diversos processos de cura da depressão. E hoje ela vai contar um pouco dessa trajetória. Mas antes, como que vai, Aline? Cumprimenta aí as nossas seguidoras. Ou seguidores. Olá, tudo bem? É uma honra estar aqui. Seguidoras ou seguidores, ou inscritos e inscritas, porque agora é o Isso, YouTube. Ah, isso, muito legal estar aqui com vocês. Fico muito feliz de poder estar aqui todo mês batendo um papo isso. sobre, né, as questões da alma, e principalmente a influência da É, arte nisso, hein? Né? vai ser assim bem extenso esse quadro, promete, gente. Falando sobre as feridas da alma, das nossas experiências, de tudo que a Aline tem aprendido, ela vai compartilhar conosco. Esse assunto é bem polêmico, a arte que alimenta a depressão. Que assunto provocador, como é isso? Como a arte assim, né? Vivemos num mundo regado à arte e cultura e também temos muitos transtornos mentais que talvez estejam relacionados com a arte. Depressão, transtorno da ansiedade, síndrome do pânico, TDAH, fobia, crise psicótica, autismo, esquizofrenia. Será que pode estar ligado com a arte? E frisando aqui, nós não estamos de jeito nenhum trazendo respostas. Nós não somos Uhum, especialistas, né? Estamos aqui abordando sobre as nossas experiências. Nós não somos profissionais, não é, Aline? verdade. De repente, quem sabe no futuro a gente possa convidar algum profissional da área da saúde, né, para Isso, trazer mais isso, credibilidade ao assunto, né? Abordar de forma mais isso. profissional e tal. Você teve depressão crônica? Isso, eu tive depressão crônica, bastante Ah, tempo, né? Mais de 20 anos. você Distimia, né? falou Que chama. de distimia, um tipo de depressão. Isso mesmo. A gente já Ela falou é, isso do outro, por isso que eu estou dando uma recordada, né? dando uma relembrada, né? Isso, Distimia, eu não sei qual que é o termo, no CID mesmo, é Aham. depressão, é transtorno depressivo persistente, é o nome, tá? Ah, Mas tá. você também pode ouvir falar, eu já vi muitos artigos também falando sobre ela como distimia, Ah, ou o depressivo crônico, né? Que é uma pessoa que tem os sintomas da depressão de leve a moderado, né? Quando é exacerbado, é uma outra depressão. Eles chamam de depressão maior, não porque ela é mais maior mesmo, certo. não. É porque os sintomas são mais exacerbados. Eu até usei o exemplo da pneumonia, lembra que eu falei? Aham, Para dar a diferença, né? A pneumonia é certo. sinusite, sinusite é crônica. Pneumonia não existe pneumonia crônica, que é uma doença aguda que se você não for para o hospital você vai morrer, né? Então, Crônico é esse algo que vídeo, dura, vai durando, né? esse vídeo não tem aqui no YouTube, a gente pode até falar mais um pouquinho sobre isso, né, para É completar. verdade. Está no canal do Instagram, Rosicléia Nunes Arte Fé, tá lá, se você ver no Story, você vai encontrar. Então, vamos lá. A primeira pergunta para a nossa convidada, Aline. Você comentou com a Uhum. gente na primeira vez que esteve conosco, lá no perfil do Instagram,
que conviveu com a depressão crônica, também conhecida como distimia, por mais de 20 anos. Pode ter tido um diagnóstico tardio, por ter tido um diagnóstico tardio aos 35 anos. Você começou a falar um pouco sobre essa relação da sua depressão com as músicas que ouvia, filmes, livros, enfim. Hoje vamos ampliar um pouquinho essa conversa. Fale mais sobre isso, Aline. Como você começou a ter esse entendimento de que a depressão que te acometia poderia estar alimentada pelas músicas que você ouvia. Isso é interessante. Pelos livros que você lia e pelos filmes que você assistia. Explique isso aí pra gente, Aline. Então, desde criança, eu sempre amei essas três coisas, que era a música, a literatura e o cinema. Eu sempre imaginei que era um tripé de Aham. paixão para mim, né? Tanto que eu queria ser atriz. Quando eu era adolescente, os meus sonhos era, eu queria ser atriz da Globo e Aham. depois eu queria ser, olha só as coisas, eu queria ser novelista Aham. como a Glória Pérez. Sei. Eu era assim, eram E sonhos depois ir assim, para bem Hollywood. exatamente, porque para ir para Hollywood é melhor você já ser da Globo, entendeu? Aham. Mas eu, mas eu assim, eu cheguei a fazer teatro, mas eu desisti no primeiro dia, porque Entendi. eu sempre fui muito introvertida, né? Então e sou muito sensível a ambientes, né, e tudo mais. E eu já senti aquele clima de competição e aquilo me assustou, né? Então eu não dei Entendi. continuidade àquilo. Mas o sonho a gente fica, né? A gente não dá continuidade. E aí o que que eu fiz? Eu sempre assisti muito filme, li muito livro Aham. e ouvi muita música, né? Eu sou de uma Aham. família muito musical, de músicos, a gente ouve muita música. E e aí, o que que aconteceu? Eu sempre, tô até dando uma olhadinha na minha colinha para ver se eu falo tudo certinho, né? Eu Aham. fiz uma terapia, eu fiz terapia, eu fiz tratamento medicamentoso, que eu até comentei no Certo. outro vídeo, em 2015 Uhum. e 15 e tal. O ano passado eu tive um problema de saúde, né? Eu tive um burnout, que burnout Aham. é uma estafa mental, né? E eu fiquei 18 dias doente. Isso foi uma situação muito pontual. Tem uma situação ali que eu ainda não me sinto confortável para falar, mas Certo. envolvia a música. Aí o que aconteceu? Começou aqui, ó. Vou ter que tomar água, gente, dá licença. Certo. Comecei a Fica à perder, vontade. comecei a perder a voz. Eu vou tomar minha mamadeira. A gente canta, né, Rose? A É. gente usa a voz. E um dia a gente vai ter que cantar. Porque que adianta ficar falando que canta, né? Só vai ficar Verdade. falando? Um dia a gente vai. Vocês vão ver. É, nós vamos É o cantar aqui. piano dela, ó. É, vai Lá na ficar casa jóia. dela. Ela tem um piano. Então, aí eu fui fazer terapia o ano passado, por causa desse burnout e tudo mais. E Certo. eu decidi não mais ouvir música secular. Parece uma coisa drástica, radical, mas eu sei por que que eu tomei essa decisão. É algo que eu vou desdobrar nas próximas lives. Eu já Aham. tenho falado um pouco sobre isso nos textos que eu escrevo no meu blog, né? Que eu tenho um blog Aham. na internet onde eu escrevo textos gigantes, né? Então no Instagram eu só coloco uns pedacinhos assim. Eu tenho escrito muita coisa e eu acredito que eu vou fazer um livro sobre o assunto também, sobre a minha Entendi. história e tudo mais, querendo Deus, né, e tal. Mas por quê? Porque eu comecei a compreender que as músicas e também os filmes, os livros e tudo mais, eles eram, de certa forma, gatilho para depressão, gatilho para Entendi. transtorno, sabe? E é muito complicado, porque eu estou falando do ponto de vista do Da paciente, sua né? A pessoa que. vida. Então, o profissional da saúde é que vai poder falar, Entendi. mas
ainda para Então, mim é uma coisa assim, você bem. chegou, então, É uma área que eu estou tentando entender ainda, né? você chegou a tal ponto que, analisando a si própria, aí você descobriu que a música, filmes poderiam ser gatilhos que te levavam à depressão, à crise de depressão. Sim, E sim, você porque aí eu consegue, comecei a voltar no você, passado, memórias, né, e sim, tudo mais. você consegue se lembrar de pelo menos assim uma peça de arte, de alguma música, um filme, um livro que poderia ter despertado esse gatilho em você? Você poderia exemplificar isso aí? Então, por causa do tempo, eu não vou me aprofundar muito, mas eu vou dizer um filme, porque ele Certo. já ficou. O filme é uma coisa tão completa, né? Porque ele é a literatura, cinema e música, tudo numa coisa só, por causa da trilha sonora, você tem o roteiro e tudo mais. E tem um filme chamado Melancolia. Eu sempre cito esse filme. Melancolia. Exato. Esse filme foi lançado há mais de 10 anos atrás, porque eu tenho memórias dessa época. E esse Aham. filme, eu assisti ele 3 vezes, porque eu fiquei eu Te não sei trazia mal e você ainda assistiu 3 vezes. exatamente. Porque eu Ah, também identifico que eu tinha, sei lá, gente, acho que era um vício de sofrimento, porque a pessoa sabe que tá fazendo mal e continua fazendo, sabe? E eu era é. muito, assim, o depressivo é uma coisa complicada, porque para você sair dessa, você tem que querer, e muitas vezes você quer ficar mal. É esquisito, mas é real, tá? Alimenta aquele É muito bichinho real. da tristeza, ali fica alimentando, é um vício de ficar Eu confortável com a acho que sim. tristeza? É muito estranho. Eu acho que Estranho. é algo estranho, mas eu percebo que eu gostava de ser daquele jeito. Mas assim, eu assisti 3 vezes esse filme. A trilha sonora dele era do Wagner. Wagner é um compositor alemão. Eu não sei se é alemão, mas é muito Sei. famoso, é um compositor de música clássica. E a trilha sonora do filme, gente, é aterrorizante. Não Mas é era um o filme de Wagner, terror. aquele alemão de música clássica, e te trazia essas angústias? Isso mesmo. É Nossa. muito estranho. Era muito Porque estranho. Era uma, sabe? Parecia uma você vê, orquestra, sabe? Do mal, é, assim, nossa. que me transtornava, Que às sabe? vezes a gente fala, eu não escuto essas músicas de hoje em dia, mas eu escuto um clássico que me deixa Não. bem. Não, mas nem sempre, tá vendo? Eu, É, eu acho que, e no caso, assim, a temática do filme também, né? Porque melancolia, na verdade, era o estado da personagem principal. Ela era melancólica e era o dia do é, casamento dela. E eu me é, identificava com aquilo, porque ela estava melancólica num dia em que ela deveria ser muito feliz. E ela não é, estava, entendeu? E aí tudo isso acontecia, e melancolia também era o nome de um planeta que ia colidir com a Terra, então era um clima apocalíptico, né? E esse sei, tipo de filme, que tem vários filmes assim, ele me causa angústia, o que é natural, né? É é. natural, né? Só que como eu já era depressiva, eu não deveria estar assistindo, sabe? Ninguém te Porque uma orientou pessoa, isso? Naquele momento você fazia não, terapia ou ainda não? eu não Não fazia fazia terapia. terapia. Mas você sabia Não, que tinha não. depressão? Ah, não Na verdade, sabia. não. Olha, Ah, eu tive depressão numa época que não se falava muito sobre isso. Foi há nem sabia direito que era. bastante tempo. Eu não lia sobre o assunto. Eu sei que eu não me sentia bem, eu terminava o dia carregada, sabe? Assim, cansada, muito mal-humorada e muito desesperançada da vida. Era isso, era um arrastar de correntes. E eu ouvia muita música. Ao mesmo tempo, eu era uma pesquisadora de música, porque eu ouvia, sabe, essas Aham, músicas diferentes. Eu não gostava da música que tocava no rádio, eu pesquisava os alternativos, eu encontrava, eu garimpava artistas. Só que eu estava entendi. garimpando
muita coisa com mensagem negativa, muita coisa que a gente sabe que existe o poder da influência das vibrações sonoras, né? Então, e a gente Entendi. está recebendo tudo aquilo, sabe? Aí você vê E que assim, eu, a música clássica nem letra tinha, era só pois é. vibração musical. Olha que interessante, já te E trazia você essa vê que angústia. existe a musicoterapia. Já é um É, estudo da música enquanto tratamento terapêutico. Então, tem uma relação, sim, que eu acho que é uma área um pouco desconhecida, né? Então, fica difícil. A gente tem que entender o que a gente sente. Por exemplo, lembra de uma banda lembra da Legião Urbana? Uma aham. banda. Eu era uma fã. Hoje, eu não posso nem ouvir. Eu sinto calafrios de terror. Eu não tô de brincadeira. Eu não Entendi. sei. Eu Quer não dizer, sei se é e não é que é associado para a. todas as pessoas vai ser o mesmo efeito, mas para Não você, vai. Aline, não dá, te Exato. traz essas Pode coisas. ser, pode ser memórias, entende? Pode ser uma série de coisas que a gente ainda não tem explicação. Mas a verdade é que se eu não tomo uma atitude hoje e corto, por exemplo, estou assistindo um filme e de repente começa uma música. Gente, a música tem 3 a 4 minutos. É 3, 4 minutos para te botar num estado ruim ou num estado bom, entendeu? Um Então você tem que estado ter bom. discernimento para Você tem que cortar aprender na hora certa. a identificar. Então, você, quando Exatamente. se tornou cristã, aí você ainda assim fez um tratamento, né? Um tratamento psicológico, né? Também teve o momento que você teve que fazer o tratamento psiquiátrico, né? E você, Uhum. como cristã, aí você, eu lembro que você falou para mim que numa dessas fases que você passou de processo de cura, você não ouvia mais nada, é isso? Você parou com tudo. Música secular, que É, é a música que a gente cristã fala que é do mundo. Você não escutava mais nada, não via mais nada, assistia mais nada. Como foi isso? foi muito difícil. Eu vim para Jesus, eu resisti muito, né? Porque quando a gente se converte, começa um processo de santificação que chama, né? E aí começa uma limpeza, começa uma curar muitas coisas, e é um processo muito estranho, você tem que ser muito intencional, né? Porque parece que tá tendo tanta limpeza que não vai sobrar nada de você. Então, eu optei por parar de ouvir as músicas que eu ouvia, parar de assistir os filmes e ler os livros que eu lia. Livro é muito mais complicado, porque o livro, Livro. ele, Livro também pode é, influenciar negativamente? eu acho que o livro é o mais complicado, porque o livro Por quê? você entra, porque olha só, o livro, ele é um universo em algumas palavras, em algumas páginas. Então, você vai ficar sozinha com um discurso, entendeu? Cheio de Sim. ideias, cheio de filosofia e cheio de ideologias, e você vai acreditar naquilo naquele momento, tanto que a gente é absorto e a gente esquece do mundo. Já parou para pensar? Sim, Você vai ler já. e Quem você não vê gosta mais de nada. ler é desse jeito, é. É desse jeito. Então você tem que tomar cuidado com o que você lê. Você tem que tomar cuidado com o que vai fazer a sua cabeça, porque está fazendo a sua cabeça. Então você tem que tomar cuidado. Se você, a gente que tem discernimento, que a gente, né, que o mundo está muito A Bíblia corrido, se você fala: não parar para vede pensar, de tudo e retém o bem. Então, você tem que saber discernir o que isso aqui pode para mim, isso aqui não dá certo para mim. Você sim, falou que fez essa exatamente. limpeza, né? Foi uma limpeza necessária. Você falou até para mim, eu limpei tudo para começar a encher de novo, não é isso? Sim. Eu me lembro que uns 2 anos e meio para cá, comecei a voltar a ouvir algumas músicas, voltei a ler alguns livros, e eu percebi que tinha coisa, isso aqui não é legal, isso aqui não é legal, e eu comecei a entender, assim, nós que somos cristãos, você já colocou.
a música secular é a música não cristã. Então, certo. música gospel, eles, né, não é bem música gospel, é música cristã, normalmente toca em igreja ou toca em rádios cristãs. Eu estou entendendo que é diferente. Por exemplo, eu sempre fui de investigar as fontes, tá? Então, Certo. eu busco ouvir músicas compostas por cristãos. Por quê? Porque eu sei que eles, os princípios e os valores deles são os mesmos que os meus, sabe? Devem ser, tem que, pelo menos Devem deveria ser, ser. pelo menos. Mas você vê que a música ela é uma coisa tão honesta que se você compõe uma música, você não, você põe você na música. Então dá para você discernir, se você tem discernimento, você consegue, olha, tem alguma coisa errada com essa letra, tem alguma coisa errada, não tá legal, e é de Deus e tá falando. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Ao mesmo tempo, eu descobri músicas que são seculares e que não são seculares. Entendeu? Eu gosto muito de usar o exemplo do YouTube. Eu Aham, sempre ouvi muito YouTube. O YouTube é uma banda que tem membros cristãos que fazem música. A música deles não é cristã, ela não é aham. categorizada como cristã. A banda não é cristã, mas os Mas integrantes são cristãos, a entendeu? mensagem não é uma mensagem que fere os princípios cristãos, na maioria é É, isso. isso mesmo. E E ainda tem a liberdade, a licença de cantar músicas cristãs, porque tem várias músicas que são classificadas como gospel, inclusive, né? E não, ele não é o único entendi. artista que faz isso, né? Tem vários que fazem ao mesmo tempo, só para finalizar minha fala. O outro Aham, lado também é assim, o mal, né? Muitas aham. vezes chega numa música maravilhosa e é uma música horrível. Você vai ler a letra. Quantas vezes eu já não descobri músicas horrorosas pela letra, sabe? Muitas, muitas músicas Então, assim. eu acho que o ideal para as pessoas cristãs, e até mesmo as pessoas não cristãs, mas que estão sofrendo de depressão crônica, né? Que investigue, é uma sugestão que você dá, né? Investigue a música, investigue o autor, a letra. Às vezes está ouvindo uma letra em inglês ou em outra língua, não sabe? E às vezes é uma coisa que está te levando para o mal. Então, eu acho que seria um bom conselho, né, Aline, da pessoa fazer isso. Isso, E para os cristãos, isso. orem, né? Peçam discernimento naquilo que você está. Até Exatamente. dentro das igrejas mesmo, nós temos que avaliar as músicas que estão chegando, não é? Tem letras Exatamente, exatamente. disfarçadas aí e que não são o ideal para ali para estar louvando a Deus, eu acho. O que você acha, Aline? Eu concordo, e também tem uma questão que é a sua reação. Você, de repente, tá se sentindo mal, tá com pensamentos negativos, pensamentos de angústia, e você nem percebeu que é uma música que muda. Nossa, eu passo isso direto, principalmente na casa de parentes. Eu vou na casa e falei, gente, a É, pessoa não está percebendo o que ela está ouvindo. E às vezes, nossa, eu tô me sentindo assim. Gente, é a música. eu Pode. tenho E assim, é o meu convite para quem está ouvindo. Faça o teste. Não, não é assim, isso. ouve a música, sabe? A música muda o clima, muda a atmosfera, muda o ambiente. Mudou as coisas? Não Faz é? Não, você não, conexões, né? isso é meu Faz filho, conexões, desculpa. Não. faz conexões, né? A música faz conexões para o Exatamente. bem ou para o mal. Eu tenho dificuldades, não gosto nem escuto com jazz. Jazz me faz muito mal para minha alma. Esse para Olha, mim, Rosi Claire. Jazz me angustia. Pode ser uma mas você coisa vê só que interessante? pessoal. Pode ser uma coisa pessoal. Músicas em tons menores, não são todas que eu consigo apreciar, me angustia. Então, eu acho que é um conselho que a gente dá aqui,
a você pesquisar, pedir discernimento, estar aberto, né? E se proteger. Se proteger o nosso tempo, o nosso corpo, que nem você falou, é o templo do Espírito Santo. Nós temos que preservar a Exatamente. nossa mente. Não é isso? Você sabe, só para fazer um gancho com o que você falou do jazz, eu Aham, sinto isso com tudo que é. Sabe aquela coisa cult? Porque ouvir jazz é uma coisa cult, sabe? aham, Jazz é aham. coisa de gente inteligente. Eu sinto isso com os Gente, livros de ah, filosofia. Eu sou da área da hum, filosofia e aham. eu lia esse tipo de literatura, sabia? É uma coisa Então, culta. Eu senti exatamente isso. Eu não essa sei, angústia, né? não era só na música, não, era nos livros e nos filmes, porque tem muito filme Muito que filme. segue essa linha de cult. Cult, lembra do Ah, Telecine Cult? Então, aham, então, aquele tipo leva a de gente. filme. O cult, né? Pode estar levando você para o inferno. Bom, Exatamente. nós já vamos encerrando aqui, né? Temos só mais uns minutinhos. Eu quero agradecer você, Aline, por compartilhar conosco a sua experiência. Esse assunto Eu que vai agradeço. render, nós vamos trazer mais ainda assuntos sobre curando as feridas. Quantas feridas nós temos? Depressão é uma delas que acomete a Uhum, humanidade. E nós vamos dar exatamente. continuidade nisso. A Aline vai estar aqui firme e forte. É, e acho que agora a gente pode orar, né, Aline? Você Uhum, poderia fazer essa oração? faço sim. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada. Muito obrigada por esse momento que o Senhor promoveu, que o Senhor Amém. tornou possível, né? É, Que tudo Jesus. é para a Obrigada. tua honra, tua glória, e que esse vídeo alcance aquela pessoa que precisa ouvir exatamente o que nós conversamos aqui. Amém. Nós sabemos que o Senhor é perfeito e o Senhor faz tudo de forma perfeita. Nós não somos perfeitas, às vezes a gente é falha, Verdade, Senhor. É. se deixar pela gente a gente não faz nada, mas o Senhor é que sabe todas as coisas. E se o Senhor tornou possível Amém. que esse vídeo fosse gravado, que não caísse a internet, que tudo Glória a fluísse da Deus melhor por isso. forma, é porque o Senhor tem um propósito para esse trabalho. Amém. Então, abençoa a Amém. Rosicléria, abençoa o canal Abençoe. dela, abençoa sua Abençoe, família, seu Jesus, as pessoas que ministério vão ver. e abençoa minha casa também e cada pessoa que vai assistir Amém, esse Jesus. vídeo. Nós oramos, nós Nós agradecemos e agradecemos em que o nome Senhor nos de abençoe. Tudo é Jesus. para a tua honra, tua glória. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, ó, guardo vocês. O canal está virando uma revista eletrônica. Nós vamos trazer mais quadros. Vão acompanhando aí. Se eu fosse você, eu não perdia nenhum. Um abraço, Verdade. viu? Obrigada. Deus te Tchau, abençoe. tchau.